O mundo espiritual, ele é muito real. Ele é muito real. Mas tem pessoas que não acreditam. Esse é mais um vídeo de alerta para você, pai e mãe, que talvez o seu filho fica só no celular. Não importa se você acredita ou não no mundo espiritual. Eu quero te pedir, fique só até o final aqui comigo. Ouça isso que essa pregadora, essa irmã vai falar. E depois no finalzinho eu quero dar minha opinião sincera a respeito disso. Não importa se você acredita ou não, mas veja só isso. Eu vou contar aqui uma coisa pra você. Que uma vez 2 irmãs falou assim pra mim assim: eu queria que você fosse orar na casa de um fulano de tal, que o filho dele não dorme, é hiperativo, e tratar. E o menino só quer ficar no celular. Só fica no celular, não sei o quê. Aí eu falei, beleza, vamos lá orar. Chegando lá, e eu achei que era uma coisa simples, né? Porque o menino era filho de crente, aquela coisa toda, né? Chegando lá, chegamos na porta, aí as irmãs bateram palma, né? Chamaram a mãe do menino, fulana, o menino. Isso aconteceu lá no Jardim Europa, bairro Jardim Europa. O menino, ele chega na porta da casa com os brinquedos na mão. E ele na porta, ele diz assim: a minha mãe não tá. Rapaz do céu. O menino deveria, também arrepia, já. O menino deveria ter assim uns 6 anos, bem magrinho, meio linguidinho. Aí eu olhei pra ela e disse: aonde vocês me trouxeram? Aí as irmãs da Assembleia de Deus vão falar. As irmãs falaram que a gente precisava de ajuda, a mãe tá desesperada. Eu falei, não acredito. Porque, igual eu te falo, não tem problema de chegar nesses ambientes, mas você tem que ter as pessoas certas pra estar com você também, dependendo do que tá te esperando lá. As duas já estavam quase voltando pra trás, entendeu? Falei, vai sobrar pra mim esse negócio. Aí eu falei, fulana! Falei bem alto. O menino, ele pegou, ele veio, deu 2 passos pra frente, assim, ele deu 2 passos pra frente, a mãe dele chegou atrás. Quando chegou atrás, ela falou, irmãs, pode entrar o menininho. Assim, ó, fez de conta que nada tivesse acontecendo. Brincando assim com o brinquedo. Entrei. Satânico. Aí entramos, aí a mãe começou a falar, porque ele lá, parecia uma criança assim, com problemas especiais, né? Assim. Aí eu falei dela, falou assim, por que ele fica muito tempo no celular? Porque é a única coisa que deixa ele ficar, porque senão ele começa a quebrar as coisas e tal. Eu falei assim, e qual que é os desenhos que ele mais gosta de assistir? O fulano, o Bertando, tudo desenho assim que gerava agressividade, tá? Aí eu falei assim, poxa, eu olhei aberto um portal aqui dentro dessa casa, né? Eu falei, isso aqui não vai ser fácil, não. Eu falei, vamos orar. A minha intenção não era nem cutucar, porque eu falei, isso aqui vai longe, isso aqui, né? E como tem religiões que não acreditam muito em libertação, então eu já sabia que a igreja dela não era muito dessas coisas. Eu falei assim, não adianta a gente ficar mexendo nessas coisas, que depois dá mais problema ainda. Dá problema com o pastor começar a vir atrás, aquela loucura. Aí eu falei assim, vamos orar. Traz o menino aqui, eu vou orar por ele. Sabe aquela oração rápida? Eu ia fazer uma oração bem rápida, sabe? Mas eu coloquei a mão na cabeça do garoto. Quando eu coloquei a mão na cabeça, ele manifestou. Ele manifestou muito agressivo. Cara, era uma mistura de... Você acredita? Ele andava igual... Eu vou falar aqui, mas eu quero que vocês entendam que eu não tô endemonizando o desenho, tá? Mas ele andava igual o Spider-Man, o Homem-Aranha. Ele sentava assim, fazia assim. Aí ele fazia gestos, tipo assim, como se ele fosse subir na parede, sabe? Umas coisas muito loucas. Aí ele foi assim, subiu no sofá, cara, ele fez igual o Homem-Aranha, assim, assim. E ele fez assim, cara, ele deu um salto no sofá. As irmãs já estavam lá perto da porta, clamando o sangue de Jesus. A mãe, ela tava assim, sem reação. Imagina você vendo o seu filho manifestado daquele jeito. Eu não quero nem imaginar um trem desse, né? A desespero, a mãe assim assustada. Aí na hora eu falei assim, aonde que você tá escondido? Pega tudo que é seu, agora. Ele olhou pra mim assim, o olho dele assim, parece que ele queria me engolir, sabe? Eu nunca vou me esquecer. Ele pegou assim uns bonecos que ele tinha ganhado de personagens de desenhos que veio do Paraguai. No Paraguai tem muitos personagens de desenhos grandão, né? É por isso que eu tô te falando, né? Não sei se aquilo foi consagrado, o que é, mas eu fiz uma pergunta e ele veio buscando algumas coisas. E todos aqueles desenhos, aqueles personagens que ele trouxe, que eu acho que eram uns 5 personagens, não lembro assim. Eu lembro assim, de 2 assim, que era muito evidente os 2, né? Aí ele trouxe assim pro meio da sala. Aí eu perguntei pra mãe dele assim, são esses desenhos que ele assiste? A mãe dele falou assim, é esse daí, ele que me fez comprar esses personagens, ele queria que fosse grande, do tamanho dele. Pra ele como se fosse simular brigas e tal, aquela coisa toda. Rapaz do céu. Mas ele pegou esses desenhos, esse negócio manifestado, andando igual, sabe, umas coisas muito loucas assim. Aí nós oramos, desligamos aquilo no mundo espiritual e tal. A mãe dele ficou tão desesperada que a mãe dele já foi pegar aquelas coisas, foi querer jogar lá fora, sabe, uma coisa doida, sabe, agitou toda a casa. Aí nós oramos para aquela criança e eu falei assim, mãe, olha, não adianta nada a gente orar, expulsar esse demônio, olha ali o que Deus fez. E daqui a pouco você dá o celular pra essa criança e ele voltar tudo de novo. Então vamos tampar as brechas que tá alimentando esse demônio, tá? Então, em primeiro lugar, tira o celular. Mas pastor, ele vai, não sei o que. Eu falei, tira. Porque
porque aquilo que estava dentro dele agora, a gente já mandou ele embora. Então, olha, a senhora é cristã, o teu marido também, a partir de hoje, vocês vão fazer oração com essa criança. Uma campanha de oração. Faz 7 dias de oração, desce pro jejum pra oração com o seu marido e ora todos os dias, 7 dias. Rapaz, disse que no primeiro dia, William, que eles tiraram o celular da criança, a criança, depois que eu fui embora, disse que a criança ficou meio anestesiada, assim. Ficou assim, aí dormiu, disse que dormiu a tarde toda. Aí à noite, o pai chegou pra trabalhar, a mãe contou tudo aquilo, me ligou pra eu contar pro marido dela, que o cara ficou assustado, imagina, o cara era obreiro lá da igreja dele, nunca tinha visto aquilo. Aí eu peguei e falei pro cara, falei pra ele, faz oração, faz oração, assim, disse que à noite, quando eles foram orar, a criança, o cara não tinha acreditado muito não, tá? Mas ele acreditou porque à noite, René, quando eles começaram a dobrar o joelho, começaram a orar, eu falei, coloca a mão na cabeça do seu filho, vocês dois, e ora. Ele falou assim, quando eles começaram a orar, parecia que alguém queria arrancar o telhado da casa. Eles ouviam assim, parecia que alguém corria em cima do telhado e tentava puxar assim, pra tentar entrar dentro da casa. Aí, eu lembro que na época, eles me ligaram, e era tipo umas 11 horas, não lembro assim, eles me ligaram assustados, queria que eu fosse lá. Daí eu falei pra eles, não adianta eu ficar indo aí. Falei, existe uma autoridade de Deus sobre a vida de vocês. O senhor é obreiro da igreja, o senhor tem óleo ungido aí? Tenho. Falei, então tá, então o senhor vai derramar esse azeite em volta da tua casa, vai marcar esse território e você vai declarar que é do Senhor Jesus. Esse demônio não vai ter poder. Mas faz isso. Aí eles fizeram, eu falei, depois vocês oram de novo. Aí eles fizeram, derramaram o óleo em volta da casa, oraram, depois os outros 6 dias já não aconteceram mais aqueles... Mas eles ouviam o cachorro lá da rua, se ele via latindo, uma loucura assim na rua, mas ali dentro da casa deles não ouviam mais. Então o mundo espiritual, ele é muito real. Ele é muito real. Mas tem pessoas que não acreditam. O que eu posso te dizer, meu irmão, de maneira sincera, é que verdadeiramente isso acontece. Objetos são consagrados, desenhos são consagrados, por meio disso, para que o inimigo possa entrar e se infiltrar na nossa casa e na nossa família. Então que esse vídeo possa ficar de alerta para você, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe essa mensagem e no final aqui eu vou deixar mais alguns vídeos, mensagens que vão te ajudar aí na caminhada cristã. Eu te espero em uma nova oportunidade.